Bom dia, meus queridos amigos. Que a doce paz do nosso Mestre envolva o seu pensamento nesta manhã. Convidamos a todos nessa sublime oportunidade para que possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, agradecendo ao Mestre por tudo que Ele tem nos dado e especialmente pelo seu Evangelho que norteia os nossos caminhos, nosso pensamento. Hoje vamos ler a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dissipa jubilosa para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderia comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e amarguras? Quando vedes nela semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver e sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tende para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, às misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Portanto, praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontram reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradeceis a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados do bem desse mundo, enlanquecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, buscando no excelso Mestre a lucidez para os nossos pensamentos,
a compreensão necessária para que possamos trabalhar na nossa intimidade o que seja verdadeiramente a caridade. Deus, nosso Pai, olhai por toda a humanidade, que nesse momento tão distante dessa caridade fraterna e amiga, que tanto tem destruído uns aos outros, compadecei dos seus filhos, Senhor, para que todos possam compreender melhor que a vida prossegue, que é um movimento divino que nos envolve, que nos harmoniza e que traz para dentro de nós esta grandeza do seu amor. Senhor, dai-nos força para prosseguirmos, que os caminhos sejam sempre vistos com os olhos do Espírito. Que Deus esteja conosco hoje e sempre, e assim seja. Nós estamos num capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, procurando ensinar a todos nós o valor do amor, o valor do perdão, o valor da caridade, enfim, convidando-nos a vivenciar a lei do amor, a lei de justiça e a lei da caridade. Nós sabemos que a beneficência é um sentimento dos mais puros que nós vamos conquistando, que traz alegria ao nosso coração e que mesmo nos momentos mais difíceis nós não guardamos o remorso e o remorso ele não vai trazer para nós consequências maiores porque nós não somos indiferentes. Nós procuramos compreender que a vida é um movimento de grande valor para todos nós e a maior alegria para nós encerra quando nós podemos usar dos sentimentos do amor, da fraternidade, da caridade para ajudar o irmão. E por isso, muitas vezes, o primeiro passo, o primeiro caminho é quando nós conseguimos alimentar um corpo, vestir o corpo com respeito e que nós possamos sempre levar aos nossos irmãos uma palavra amiga. Qual é o nosso papel diante da beneficência? Dar alegria às pessoas e procurar suavizar as suas dores, as suas amarguras, vendo nelas apenas aquele espírito que está passando por suas lutas de acordo com aquilo que a lei lhe permite vivenciar na reencarnação. Mas isso não quer dizer que quando nós estamos submetidos a determinada situação, há sempre alguém que vai nos auxiliar. Há sempre uma mão que se estende, há sempre alguém que nos auxilia a amparar os nossos filhos. Então, é melhor que a gente aprenda o que seja verdadeiramente o amor. E essas mães que muitas vezes são submetidos a tantos convites difíceis com seus filhinhos, mas uma coisa nós percebemos que quando há amor, a mãe não abandona os seus filhos, estão sempre juntos, né? E é muito difícil quando você vê uma criança chorando e pedindo a uma mãe que está com fome. E muitas vezes a gente percebe tantos irmãos nossos estão vivendo essa situação e elas não têm nada. Às vezes dão a água, põem ali qualquer coisa para misturar, para matar a fome. Enquanto que na nossa casa, quantas coisas nós temos, quantos supérfluos, quantas oportunidades podíamos estar auxiliando. Mas nós precisamos entender que tudo isso faz parte de grandes lutas de educação e reeducação do espírito, mas também podemos sentir que todos nós podemos fazer alguma coisa para colaborar com o bem-estar desse irmão. E a caridade, nos diz o Evangelho, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Nesse momento que nós estamos vendo aí em guerra,
essas ações comunitárias, todo mundo estendendo as mãos para a caridade material, nos leva também a refletir quantos de nós precisamos compreender o valor dessa doação, da assistência, da presença amiga. Vimos isso na página sublime dos infortúnios ocultos, e Deus nos mune de todas essas condições para que nós possamos ofertar ao nosso irmão aquilo que ainda temos dentro de nós, seja material ou seja numa palavra no campo da tolerância, da mansuetude, do amor, enfim, né? E nós vamos ver que quanto mais nós aproximarmos da caridade dessas pessoas que tanto necessitam de nós, e muitas vezes não é só de pão, de agasalho, necessitam do nosso amparo, da nossa conversa, da nossa assistência maior, e isso vai nos mostrar quanto isso nos auxilia a nos tornarmos um ser melhor. E é por isso que nós vamos ver, quando a gente caminha por esse lado da caridade, nós podemos perceber quantas pessoas são agraciadas com as vibrações que aquelas almas bondosas levam até eles. Por isso que nós precisamos aprender o valor da bondade e o valor da caridade, porque quando nós dizemos sede bons e caridosos, é aí que está a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos, nos diz a mensagem seguinte: amai-vos uns aos outros, né? Porque nós sabemos que quando nós nos colocamos na posição da bondade, já conquistamos algumas virtudes. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Isso é o que nos impede, muitas vezes, de sermos, de usarmos da beneficência, porque às vezes ainda levantamos críticas em relação à condição que o outro se encontra. Muitas vezes falamos, não gosta de trabalhar, a pessoa está isso, está aquilo. Não, não nos interessa. O que nos interessa é o que parte de dentro de nós, que nós possamos crer, né, naquilo que, às vezes, uma palavra que a gente leva a pessoa, ela calma, ela alivia as suas aflições. E isso é a caridade que nós temos que aprender, porque ela talvez seja o maior remédio para as nossas aflições. Então, quando às vezes, nós encontramos irmãos nossos que falam, né, que não aceitam a reencarnação, que falam que passam por tantas dificuldades, que Deus não é justo, lembremos de auxiliar esses irmãos, mostrando para eles que todos nós estamos sempre muito amparados por Deus e que cada um está passando pelas suas dores para o ajustamento com as leis de Deus. E aqui no Evangelho, quando ele fala, sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai ao lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna, porque todas as vezes que eu saio de mim mesmo para sentir a necessidade do outro, nós vamos ver que nosso coração enche de alegria. E muitas vezes nós sentimos aquele estado, né, de mansuetude no nosso coração. E é preciso, então, que nós observemos sempre os exemplos que estão junto de nós, porque há tantas pessoas que sinalizam para nós esse estado sublime da beneficência, e Jesus, com todas as suas virtudes de amor, de caridade, nunca nos desprezou, sempre estimulando-nos ao trabalho do bem, mostrando o valor das leis divinas. Então, o Evangelho nos diz: homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes,
na propagação da vossa doutrina. É isso que nós não podemos deixar de esclarecer as pessoas enquanto a lei, porque a lei do amor, ela é a lei que vai nos propiciar mudando os sentimentos e também compreender que no meio do amor, nesse misto de amor e fé, de amor e caridade, há também a esperança. E nós não podemos, de forma alguma, perder a esperança. E é por isso que a caridade, ela é a virtude fundamental que repousa sobre todas as virtudes terrenas. É nela que todas as nossas conquistas de valores, de sentimentos, se resume na caridade ou culmina na caridade. E a caridade em todos os mundos, ela é uma eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Todos nós recebemos esse ósculo de amor que Deus nos oferece e depois Jesus veio nos ensinar. Então, como é que nós podemos desprezar tudo isso? Nós não temos noção do que seja o amor divino para com todos nós. E é por isso que precisamos entender que na lei de justiça, todos nós estamos recebendo aquilo que verdadeiramente precisamos para vencer a nós mesmos. Então, São Vicente de Paulo diz assim: não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem-lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quantos lhe honro o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Tantas mães, tantas mulheres, tantos homens, né, praticam essa caridade, e nós vimos em Vicente de Paulo que ele conseguiu chegar nesse ponto tão sublime da bondade infinita, para que ele pudesse, então, nos ensinar esse caminho sublime que ele aprendeu com Jesus, que é a caridade. E a caridade é doação, a caridade é fraternidade, a caridade, ela nos ensina a sermos mais beneficentes e mais benevolentes com o nosso irmão. Então, São Vicente nos mostra que é preciso que a gente tenha força para que nós possamos propagar a caridade. Essa virtude que nós só encontraremos recompensa quando nós estivermos no mundo espiritual e perceber que o bem que eu faço para o outro, ele retorna para mim. E é por isso que nós somos convidados dentro desses itens do Evangelho, quando eles nos convidam para que a gente possa pensar melhor em tudo aquilo que nós temos dentro de nós e tudo aquilo que nós podemos oferecer ao outro. E nesta hora, meus amigos, lembremos das nossas orações, a prece, o trabalho de vibrações também é uma caridade. E que nesta hora sublime possamos harmonizarmos estas vibrações e incorporar em nós o desejo de que Jesus estende as mãos para todos nós. E é preciso que durante o passe saibamos receber esta dádiva maior. É uma caridade que os Espíritos nos fazem todos os dias, de estender as mãos, de trazer do recurso divino da natureza esse laboratório vivo, esses fluidos que vão penetrar em nós, trazendo-nos força, coragem,
e alegria. Senhor, ampare-nos, que sejamos fortalecidos nesta hora e que a água fluidificada possa ser para nós o lenitivo divino que o Senhor está nos dando todos os dias. Amigos, sejamos caridosos, amparemos todos para que nós possamos compreender o valor do bem, o valor da caridade em nossa vida. E é nessa vibração de amor, de sustentação, que nós queremos envolver todos os nossos irmãos com as vibrações dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que Eurípides, São Vicente de Paulo, possa fortalecê-los hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Jesus.